Olá, eu sou Rafael Vasconcelos Solomão, acadêmico do curso de Bacharelado em Agronomia pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Chavantina. Eu estou fazendo esse vídeo direcionado à disciplina de irrigação e drenagem. O tema deste vídeo é infiltração de água em sistemas de irrigação por superfície. Na irrigação por superfície, pelo fato de que a água irá ser conduzida e distribuída pela superfície do solo, isso pode provocar algumas limitações. Sendo assim, não é recomendável a sua utilização em solos muito permeáveis. Vale também aqui destacar que serão necessárias reavaliações de campo com o intuito de manter uma boa eficiência do sistema. Em relação ao solo, é preciso se atentar para a classificação deste solo, se ele é um neossolo, se ele é um latossolo, por exemplo, a determinação da classe granulométrica, se ele é um solo arenoso, se ele é um solo argiloso ou um solo de textura média. Tudo isso vai influenciar bastante na infiltração de água. A determinação da infiltração de água. Então, qual a velocidade que a minha água infiltra nesse solo? Essa imagem aqui ilustra bem o que estou tentando explicar. Temos aqui partícula sólida de solo, água e ar. Essa partícula de solo pode ser tanto areia, silt ou argila. O que vai mudar entre elas é o seguinte: no caso da areia, a areia, por ser partículas maiores, ela vai formar macroporos, ou seja, são poros maiores entre as partículas de solo, o que faz com que a velocidade de infiltração de água seja maior. Esses poros conseguem drenar mais rapidamente a água. No caso da argila, a infiltração de água será mais lenta, pois não tem tanto espaço entre os grãos, porque são partículas menores. Isso vai refletir numa menor velocidade de infiltração de água. Devemos sempre ter em mente que as características de infiltração de água no solo são um dos principais parâmetros necessários para o dimensionamento, operação, manejo e avaliação dos sistemas de irrigação por superfície. Entretanto, essas características são de difícil mensuração, devido à grande variabilidade espacial e temporal dos solos. Para isso, diversas técnicas foram desenvolvidas para determinar as características de infiltração de água no solo. Métodos para determinar a infiltração de água. Temos como métodos o anel infiltrômetro, o suco infiltrômetro, a entrada e saída de água e o balanço do volume. Eu focarei a explicação no anel infiltrômetro, que é esse que está ao lado. Este método consiste em utilizar dois anéis concêntricos, sendo o maior diâmetro de 50 cm e o menor de 25 cm, ambos com altura de 30 cm. A determinação da infiltração de água no solo se dá através da medição da água infiltrada no cilindro menor, o interno. E para garantir que a água não comece a infiltrar antes do início do teste, é necessário colocar um saco plástico dentro do cilindro interno, a fim de impedir o contato da água com o solo, e instala-se uma régua dentro do cilindro interno por fora do plástico, pois assim as medições do nível de água não serão afetadas, pois o fato de ficar utilizando uma régua e enfiando ela o tempo todo, você pode criar um erro humano, pois toda vez que você insere essa régua, você pode ou enfiá-la no solo, porque está criando um barrinho ali, e acabar medindo errado, ou você pode não encostá-la totalmente no solo e acabar medindo errado novamente. Então, essa régua tem que ser fixa. Este equipamento demonstrado na foto ao lado, ele já vem com uma régua de fábrica. Então é um equipamento bem interessante. A função do cilindro externo é neutralizar o escoamento lateral da água do anel interno. E depois que você encheu o anel externo, que é o anel de fora, que pode ser visto aqui, aí sim você enche de dentro. Apesar de estar com plástico, você enche ele por último. Isso que pode ser visto ao lado da régua, ao lado do cilindro aqui também, é o suporte da régua, para fixar ela em cima do cilindro. Antes de começar o teste, ou seja, liberar a água que está no cilindro interno, é necessário que se tenha em mãos uma tabela para poder anotar os dados da velocidade de infiltração de água. Essa é a tabela para utilizar nesta análise. Na primeira coluna você vai inserir o horário que está sendo realizada a leitura.
Na terceira coluna, a leitura do momento. O nível da água na primeira leitura estará em 10 centímetros, o que equivale a 100 milímetros. Na segunda leitura, você coloca novamente o tempo após 5 minutos e repete a leitura, e assim sucessivamente. Para iniciar o teste, retire o saco plástico e inicie a contagem do tempo, anotando as variações do nível de água do anel menor, o anel de dentro. É recomendado leituras a cada 5 minutos, por exemplo, desde que o nível não desça mais que 2 centímetros. Caso se aproxime dessa marca, é necessário notar e repor a água antes deste ponto, e continuar a partir do novo valor. E o teste finalizará quando a leitura da régua se repetir por 3 vezes. Essa imagem ilustra como que vai funcionar na prática. Aqui temos os 2 anéis instalados, o anel externo e o anel interno, com a régua de leitura dentro do anel interno e centralizada. A água que saiu do anel externo vai infiltrar, impedindo que a água do anel interno desloque lateralmente. Então ela vai ser guiada verticalmente. Dessa forma, não é mascarado os dados da minha VIB, da minha velocidade de filtração. Porque caso ela fosse deslocada para as laterais, esse dado que eu vou obter, ele seria um pouco mascarado. Então essa é uma forma de ter dados mais precisos. Após a coleta de dados, é necessário terminar de completar os dados da tabela. Para isso, eu vou terminar de explicar a tabela. Na primeira coluna, eu já deixei claro que você vai inserir o horário da coleta do dado. Na terceira coluna, a variação do nível de água. A segunda coluna, você vai colocar a variação de tempo entre uma medição e outra. Aqui no nosso caso fictício, por exemplo, iniciou-se às 7 horas da manhã, a segunda amostragem foi às 7h05 da manhã, então teve 5 minutos de diferença. A terceira às 7h10, então teve de novo 5 minutos de diferença entre a segunda e a terceira. E assim sucessivamente, você vai colocando a diferença de tempo que você obteve. A quarta coluna, ela é a diferença entre as leituras realizadas. Então, minha leitura inicial, eu tinha 10 centímetros, ou 100 milímetros. Então, comecei com 100 milímetros. 5 minutos depois, eu tinha 95 milímetros. Então, eu anoto que a diferença foi de 5 milímetros. 5 minutos depois, abaixou para 90 milímetros. Então, novamente, tive 5 milímetros de infiltração. Passado mais algum tempo, tive mais 4 milímetros de infiltração. E assim sucessivamente, até completar a tabela. Quando for adicionado novamente água, por exemplo, aqui às 7h20 da manhã, você vai utilizar o valor completo. Então, a gente vai continuar a partir do princípio novamente, ou seja, 100 milímetros. Então, 100 milímetros, a segunda amostragem, menos 4 milímetros, então foi para 96, e assim vai descendo. Até que o número se repita, até que a variação da leitura se repita. Ou seja, eu tinha 92, repetiu 91. E aí o que acontece é que chegou num ponto que, como a minha leitura se tornou constante, a minha diferença também se tornou constante. Então, a partir de 3 números repetidos na minha diferença, eu não preciso mais continuar o teste. Eu posso interromper aí que eu já cheguei na minha velocidade de filtração base, minha VIB. A quinta coluna é o acumulado. Então, você vai colocar o acumulado da coluna de diferença. Então, às 7 horas da manhã eu não tive diferença, porque foi quando eu iniciei meu teste. Às 7h05 eu tive uma diferença de 5 milímetros, então 5 milímetros. Às 7h10 eu tive mais 5 milímetros, então mais 5 milímetros dá 10. E assim sucessivamente até completar a tabela. A velocidade de filtração ela é feita da seguinte forma.
A sexta e sétima coluna são a velocidade de infiltração. A única diferença é que na primeira coluna ela está em milímetros por minuto e na segunda em milímetros por hora. Mas é bem simples. A velocidade de infiltração em milímetros por minuto é simplesmente pegar a diferença da leitura, que nem 5 milímetros, dividido pelo tempo. Foi 5 milímetros em 5 minutos. Então, 1 milímetro por minuto. A segunda leitura, novamente se repete. 5 milímetros em 5 minutos. Então, 1 milímetro por minuto. Na terceira leitura, foram 4 milímetros. 4 milímetros em 5 minutos. Então, 0,8 milímetros por minuto. Para mim transformar milímetros para hora, para mim transformar minutos para hora, basta multiplicar por 60. Então, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar a coluna de milímetros por minuto por 60, que eu vou ter milímetros por hora. Então, 1 vezes 60, 60. 0,8 vezes 60, 48. E assim sucessivamente. Dessa forma, os meus 3 últimos valores que se repetem, que ali na minha tabela, por exemplo, em milímetros por hora, eu vou ter 12 milímetros por hora, 12 milímetros por hora, 12 milímetros por hora no final. Esse 12 milímetros por hora é a minha VIB, minha velocidade de infiltração básica desse solo. Só para finalizar, vale ressaltar a importância da velocidade de infiltração básica do solo. A velocidade de infiltração do solo é o que vai determinar, no fim das contas, se o meu projeto é viável ou não. Sem esse dado, eu poderia às vezes dimensionar um projeto, investir dinheiro, investir tempo, dedicar uma área para esse projeto e, ao final das contas, esse projeto não ser compatível com minha área e acabar não sendo possível levar adiante. Então, é muito importante conhecer meu solo, conhecer minha textura do solo, conhecer a estruturação desse solo, saber se esse solo realmente é viável um sistema de irrigação por superfície, haja visto a baixa eficiência e o alto custo de implantação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, por enquanto isso é tudo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E para poder fazer esse vídeo, eu me baseei em um artigo da Universidade Federal do Ceará com o tema Irrigação por Superfície, dos autores Raimundo Nonato Távora Costa e Daniela Ferreira de Araújo. Foi publicado no ano 2006. E também me baseei em um livro da coleção Senar sobre irrigação. O número desse livro é 253 e traz como tema Gestão de Sistemas por Superfície. A quem esteja interessado pelo tema, eu vou deixar na descrição o link tanto para o artigo da Universidade Federal do Ceará, quanto para o livro do Senar.